Para Adalberto de Moura, a palavra sacrifício nunca foi estranha. Por muitos anos ele sacrificou nos altares que acreditava. Porém, minha família era totalmente destruída. Nós servíamos os encostos, né, o que foi nos apresentado quando infância, e desde a infância eu acompanhava minha mãe, minha tia nos rituais, acreditando numa melhora de vida, né? E falaram pra gente que se a gente fosse buscar ajuda, né, nos encostos, que as coisas iriam melhorar. Então nesse desejo, né, de uma mudança, de uma melhora, a gente foi buscar. Existiram algumas exigências, né? Foram pedidos alguns rituais para fazer em mata, especificavam o que queriam, que era a bebida da marca tal, o cigarro de tal marca. Eu lembro até uma vez que nessa situação a gente estava numa situação muito, muito apertada mesmo. Estava até faltando as coisas dentro de casa. E foi pedido para fazer uma oferenda, né, na cascata. A gente estava até com dificuldade financeira para a passagem. Mas mesmo assim, minha mãe, minha tia pegou o que tinha, foi lá e ofereceu. E, infelizmente não houve resultado algum. Logo após houve a situação da separação dos meus pais, né? Consequentemente, meu pai ficou muito doente e acabou acarretando a morte dele. Os espíritos chegou até mesmo a incorporar, né? E falou, ó, fui eu que levei o seu pai. Logo em seguida, minha mãe, que fazia o que eles pediam, chegou numa situação que começou a falar, a casa está pegando fogo, tem gente entrando, vê coisas dentro de casa, e chegou numa situação ao ponto que ela foi internada no hospital de louco. Foi internada como louca. Eu me recordo, foi uma situação muito assim que marcou, eu não me esqueço, foi o dia que a gente chegou, né? E foi visitar minha mãe, né? Quando eu cheguei lá, né? Ela não conhecia a gente. Foi uma situação assim muito ruim, né? A gente servia, procurava fazer o que eles pediam e a vida da gente estava um verdadeiro inferno, né? E nessa época a única coisa que passava na minha cabeça era, eu vou me matar. Eu vou me matar, porque minha vida não tem sentido, né? Só sofrimento, só dor. A gente chegou, começou depois disso passar necessidade, que meu pai faleceu, meus irmãos, faltando as coisas dentro de casa, e nesse desespero, nessa angústia, né? Um dia a gente saiu, fui até outra determinada casa de encosto, né? E quando a gente chegou lá, o pai de encosto não estava, né? Aí a filha dele nos atendeu e falou, ó, meu pai não está, mas eu sei de um lugar que se você for, vai mudar sua vida. A filha do pai de encosto falou, vai nesse lugar, chama Igreja Universal, vai lá que sua vida vai mudar. E ali começou o processo de mudança, né? Na minha vida a gente entrou, participou da reunião e o pastor falou, encosto, de joelhos. Então quando eu vi aquilo, o encosto ajoelhando, né? Aquele mesmo que dizia que ia destruir a gente, ia acabar ajoelhando, eu falei, meu Deus, que poder é esse que esse pastor tem? Eu ouvi a palavra, e aquela palavra, eu que estava desanimado, triste, naquele mesmo dia eu estava pensando em morrer, eu estava numa avenida e eu pensando assim, vou me jogar na frente desse carro. Quem sabe esse sofrimento acaba. Eu falei, não, carro não, eu vou me jogar na frente do ônibus, porque daí o ônibus passa, eu morro de uma vez, não fico sofrendo. Então estava aquela vontade que eu não queria mais viver, não queria mais viver aquela situação. E quando eu assisti a reunião, a sua vida vai mudar, foi passada aquela certeza, aquela convicção, eu falei, não, eu cheguei no lugar certo. Despertou uma revolta, despertou uma fé, eu fiquei revoltado contra aquela situação, a miséria que a gente vivia, os espíritos, o mal que acarretava, o sofrimento que a nossa família carregava. Então surgiu uma revolta, eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. Larguei os espíritos, não quis saber mais, não fui mais.
estava desempregado, consegui um emprego, me libertei, porque eu tinha muito ódio dentro de mim, sofria de dores de cabeça constante, insônia, bebedice, eu bebia, fumava, já estava iniciando a usar drogas, então eu larguei tudo por essa fé. E 2 meses depois, que eu já estava na igreja, eu ouvi falar da Fogueira Santa de Israel. E falei, não, essa é a fé, tô dentro, e eu me lancei de corpo, alma e espírito, fiz o meu pedido, gerei meu sacrifício naquela época, desse emprego que eu havia arrumado, eu falei, eu vou com tudo para o altar. Coloquei tudo no altar, não guardei nada para mim, fui com tudo para o altar e as respostas começaram a vir. Esse altar que eu me lancei, que antes eu me lançava com a minha família nos altares errados, né, dos encostos, e eu encontrei o altar de Deus. E no altar de Deus não falhou. E eu lembro até hoje que o primeiro pedido que eu fiz foi que minha mãe saísse daquele hospital de louco, que ela ficasse curada. E na primeira Fogueira Santa ela já foi curada. Quando eu recebi o Espírito Santo, olha, foi algo maravilhoso. E foi logo após essa primeira Fogueira Santa. Eu lembro que eu saí da igreja, eu saí rindo, pulando. Eu falei, mas que algo maravilhoso é esse? E ali eu encontrei força, essa força para transformar a minha vida e, consequentemente, toda a minha família foi transformada. E a cada Fogueira Santa que foi vindo, a gente foi participando, se lançando no altar, Deus só foi transformando a minha vida. Eu tenho minha família toda na presença de Deus, minha mãe, minha tia, meus irmãos, ninguém mais serve os encostos. Eu tenho um casamento assim maravilhoso, né? Uma esposa muito abençoada, 2 filhas maravilhosas, né? Tenho a minha empresa, trabalho na área da construção civil, né? A gente faz reformas em shoppings, em lojas. Deus tem abençoado, tem um escritório também de contabilidade, temos a nossa casa própria. Hoje nós podemos viajar, comer bem, se vestir bem. Temos 2 carros, tem um carro importado, 2020, e graças a Deus, toda essa mudança ocorreu quando eu encontrei o altar certo. Quando eu encontrei o altar verdadeiro e depositei minha vida, eu tive a resposta, a transformação na minha vida. E o segredo que eu descobri na Fogueira Santa de Israel é a entrega total da vida. A entrega do meu eu, das minhas vontades, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, porque o mundo oferece muitas coisas aí fora, mas quando eu vou para o altar, e vou e me mantenho no altar, né? Que tem que permanecer, né? A gente tem que subir no altar e continuar no altar, porque uma vez saindo do altar é só sofrimento. Então o segredo que eu carrego dentro de mim é colocar toda a minha vida. Eu analiso, faço uma reflexão no meu interior e me entrego totalmente, minhas vontades, entrego o meu ser, o meu viver, o que eu posso fazer de melhor para Deus. E junto com isso eu materializo com o meu sacrifício. Eu apresento o melhor, porque para Deus não pode ser o pior. Para Deus é o melhor. Eu lembro que antes, quando eu ia apresentar para os Espíritos, o Espírito falou, eu quero isso, quero dessa marca, daquela marca. E por que para Deus vai ter que ser qualquer coisa? Por que o dono de tudo, o Criador, o Senhor, vai receber algo insignificante? Não, para Ele tem que ser o melhor. Então eu sempre me preocupo em apresentar o melhor, gerar o melhor, para agradar ao meu Deus de todo o meu coração. E quando eu faço de todo o meu coração, a certeza é certa, não tem como errar. A gente apresenta o melhor para Deus, toda a vida, toda a força, o melhor, a gente desce do altar com plena certeza e convicção da vitória.